Muito bem, agora estamos aí começando essa live. Vamos ver se a minha convidada vai conseguir acessar. Estou convidando aqui hoje, o papo é solidão e solitude. Se você sofre de solidão, você está numa solidão, está com problemas emocionais, para você diferenciar o que é solidão e o que é solitude. Então, nós vamos bater esse papo aqui, já, e você vai poder acompanhar e também fazer perguntas aqui para a psicóloga, a doutora Adrissa, que vai participar comigo daqui a pouco aí. Olha, nós estamos aqui com um problema no Rio Grande do Sul. Aconteceu tempestades aqui, né? Acontecendo tempestades aqui, e aí, agora sim, estou enviando um convite para ela aqui. Acho que nós vamos conseguir entrar juntos. Aconteceram tempestades aqui, caiu luz, caiu um monte de coisa, né? Ó, acho que ela está chegando aí, nós vamos conseguir bater esse papo. O que é solidão e o que é solitude? Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Olha, eu estou com um problema na minha luz aqui, qualquer coisa eu tenho uma lanterna, viu, gente? Ó. Uma lanterninha aqui, porque não está fácil aí. A própria internet está oscilando um pouco. Ó, chegou a Tá nossa me ouvindo? convidada. Estou ouvindo. Tá. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Uhum. Vamos ver se o pessoal que está Demorou um chegando pouquinho, aí, mas consegui. se o pessoal que está chegando aí puder falar para a gente Um como é pouquinho, que acho que está eu tenho o que deixar mais volume, baixinho aqui, né? como é que está o Tá volume bom? da nossa voz aí. Eu acho Pra que mim tá estamos bom. bem. Se alguém puder, está chegando ao vivo, puder, vamos Acho que aguardar tá um muito pouquinho. alto. Aguardar um pouquinho aqui, porque antes nós estávamos com quase 30 ao vivo aqui, né? Com 20 e poucos, 27 chegamos ali. E aí agora estamos aguardando o pessoal chegar. Você que chegar aqui vai bater um papo comigo e com a psicóloga mestre em psicologia clínica, que atende, faz esse atendimento clínico psicoterapeuta, né, para as pessoas que diversos problemas, né, que as pessoas encontram no decorrer da vida, uma depressão, um término de relacionamento. A Adrissa Moura tem uma experiência clínica também com crianças, com jovens e tudo mais. Hoje ela não atende mais crianças. Mas vou deixar você se apresentar. Boa noite, Adrissa. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Forcolém, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Uhum. Agradeço primeiramente o convite para estar aqui hoje. Gostaria de dar boa noite também para quem está nos assistindo e falar um pouquinho então da minha trajetória profissional, né, para que vocês possam me conhecer um pouquinho. Eu trabalho com a clínica já há quase 18 anos, com clínica psicológica. Nesse meio tempo foram muitos anos de experiência, né, com os mais diversos públicos atendidos, desde crianças até adultos, casais, adolescentes, né. Atualmente não estou mais atendendo crianças, mas tive um bom tempo aí trabalhando bastante com crianças, principalmente com crianças com deficiências, né. Atualmente, o meu público mais atendido é o público de adultos e alguns atendimento em casal ele é um pouquinho mais raro, né? Um pouquinho mais difícil acontecer, mas também acontece. Além da clínica psicológica, então, eu também faço um trabalho diretamente com a Prefeitura de São Leopoldo, trabalho com direitos humanos. E ali nos direitos humanos, então, eu desenvolvo um projeto que se chama Cuidando de Quem Cuida, que atende de forma grupal, pessoas que são cuidadoras, que não são cuidadoras, não são pagas para isso, né? Mas que têm essa rotina porque tem algum parente, normalmente são filhos com algum tipo de transtorno, e tem essa rotina muito desgastante de cuidar o dia inteiro de alguém, e acabam esquecendo de si próprias. Então, são oferecidos esses grupos, né?
que justamente oferece um espaço para essas pessoas poderem olhar para si mesmas, poderem olhar para como elas estão e pensarem em si próprias. E também estou à frente do projeto do Plano pela Primeira Infância, então, que está sendo redigido já há 1 ano e meio, e que pensa, então, em atender, pensa em políticas públicas para as crianças de 0 a 6 anos de idade. Mas hoje a intenção... Quer falar? A intenção hoje é falar sobre solidão e solitude, quais são as diferenças entre elas, né? As diferenças que a gente encontra. Eu te pergunto, para chegar à solitude, deve-se enfrentar primeiro uma grande solidão? Na verdade, para chegar à solitude, eu acho que é necessário que não se tenha tanto medo da solidão, porque a solidão ela é já há muito tempo associada a conceitos muito negativos, né? Nós tendemos a associar a solidão a abandono, a perdas, a sofrimento, e a maior parte das pessoas tem muito medo de se sentirem sozinhas, né? De sentirem a solidão. Então, a solitude, na verdade, é um conceito bem atual que fala de uma solidão escolhida, né? De escolher estar sozinho em alguns momentos ou em algumas fases Então, da só um nossa pouquinho, te vida. interrompendo um pouco, a solitude é algo positivo. A Sim. solidão é o negativo dessas duas aí? A solidão ela é um conceito que tem muito mais associações negativas do que positivas, mas ela pode ser vista por algumas pessoas como positiva também. A solidão é estar uma fase da vida, um momento da vida sozinho, né? Não estar acompanhado. Para algumas pessoas, isso pode ser positivo, pode ser construtivo, mas para a maior parte das pessoas, isso é negativo. A solitude, ela é uma ramificação desse conceito de solidão, né? É ver a solidão de uma forma positiva, mas assim com ocupações para essa fase de solidão, né? Hobbies individuais, viagens sozinhos, a pessoa curtir a própria companhia, mais ou menos isso. Usufruir da própria companhia com prazer, né? Não sentindo que é algo negativo. Não sentindo pena de si mesmo, não sentindo que aquilo ali é um abandono, que o mundo a abandonou, mais ou menos por aí? Sim, sim. E para isso, na verdade, a gente precisa desmistificar um pouco, porque, na verdade, existe essa ideia de que a solidão é abandono, de que a solidão é associada à perda e até à morte, muitas vezes, porque quando nós viemos ao mundo, nós precisamos de alguém do nosso lado para que a gente possa sobreviver, né? Então, a criança ela não sobrevive se ela não tiver alguém que está desempenhando ali função materna. Não precisa ser necessariamente a mãe, né? Mas alguém que faça isso. Então, nós temos isso muito incutido dentro de nós, desde muito cedo, de que se nós estivermos sozinhos, nós não sobrevivemos. Claro que no decorrer das nossas vidas... Vamos fazer essa cronologia de novo, fazer a marra para o telespectador aqui entender. Como nós somos crianças, obviamente, que a mãe dá à luz, 90% das famílias a mãe vai criar, a mãe vai cuidar, a mãe vai trazer aquele aconchego, o pai também está presente, outras não. Às vezes é criada pela avó, né, por uma tia, mas a maior parte é por uma família. Então, a criança sabe que depende dessas pessoas, desses adultos, para ter uma qualidade de vida, uma proteção, um acolhimento, um carinho e a própria formação. Então, isso fica incutido no indivíduo, Sim. na pessoa, e quando ela chega aí, na juventude e tal, ela fica com esse problema. Mas daí como é que não distorcer? Como é que você chega ao equilíbrio? Ó, eu dependi de pessoas. Hoje, eu dependo de mim mesmo para ser feliz, para ter acolhimento. Eu preciso me acolher também, eu preciso me cuidar em primeiro lugar. Não escolher uma parceria, um relacionamento que vá me cuidar. Não é mais ou menos isso? Isso é um processo, né, Roger? Na verdade, é um processo de independização que as pessoas saudáveis precisam vivenciar o início dele ali na adolescência.
Eu digo as pessoas saudáveis porque a gente tem histórias bem diferentes, né? E saúde Sim. mental também é um conceito, às vezes, controverso, mas na maior parte das vezes é na adolescência que isso começa a acontecer, por isso que os adolescentes, eles rompem com os pais nessa fase. E isso é parte do processo, né? Por isso que os adolescentes começam a questionar os pais, muitas vezes, perceber os erros dos pais, para que eles possam se auto-perceber como independentes, autônomos e capazes de dar conta de suas próprias vidas. Aí, para a vida adulta, se inicia, então, um processo de autonomia no qual nós começamos a entender que nós não vamos morrer se estivermos sozinhos. Mas que sim, é muito bom ter a companhia de alguém interessante, de alguém amigo. Que soma. Mas que soma, isso mesmo. Que isso não é uma necessidade vital mais. Mas me diz uma coisa, é aquelas pessoas que têm essa dependência emocional, tem um relacionamento e que se acaba aquele relacionamento, essa pessoa fica extremamente doente mesmo, né? Não aguenta, não se prepara para aquele... E a gente vê aí casamentos de 20, 30 anos, um dos indivíduos quer separar e o outro se acaba. Diz, meu Deus, não vivo sem essa pessoa. Essa frase, né? Sim. Eu não vivo sem aquela pessoa. E como é que essa pessoa chegou a essa dependência emocional tão grande que ela diz que não vive sem alguém, que ela não consegue viver consigo? Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, eu não consigo ficar sozinho, eu não consigo me escutar, não consigo viver comigo. Sim, isso Como é que acontece ela chega muito. a isso? Tem pessoas que elas desenvolvem um conceito de si mesmas dependente, sempre dependendo de outros. E aí a gente tem várias relações que acabam se instaurando a partir desse tipo de pessoa, desse tipo de indivíduo, né? São Sim. pessoas que tendem a se ligar a outras para conseguir sobreviver, com a ideia de que sozinhos não vão conseguir, né? Então, são pessoas que dependem muito do outro. Às vezes é de um cônjuge, de um pai, de uma mãe, de um irmão. Parte das vezes, Roger, elas têm um problema de baixa autoestima. Então, a gente pode pensar, pode associar a histórias de infância com algum problema ali naquele vínculo primeiro com quem desempenhou a função materna ou paterna, que pode provavelmente ter sido um vínculo inseguro na infância. Um vínculo inseguro na infância, ele vai fazer com que esse sujeito se desenvolva e muito provavelmente entre na vida adulta inseguro também nas relações. E isso vai refletir nas relações amorosas, nas relações de trabalho, nas amizades. Então, acontece isso que tu falou, é bem frequente, isso vem bastante para a clínica, né? Pessoas que num processo de separação conjugal, é óbvio que vai ter sofrimento, porque é um luto, mas que existe um sofrimento a mais. É o sofrimento de não se reconhecer sozinho, não se reconhecer um indivíduo, né, total, mas entender que precisa sempre ser parte de um casal. Tá, mas e aí também desenvolve os distúrbios, né? Que é o fato da pessoa ver a outra pessoa como sua propriedade. Não, além de eu não conseguir viver sem aquela pessoa, ela me pertence, ela não pertence ao mundo que ela quer ser. E aí entra aqueles outros processos, por exemplo, do lado do homem, gera uma violência contra a mulher, pode gerar até, em casos extremos, o feminicídio e outras coisas, né? É também o mesmo caso ou isso aí difere um pouco? Difere um pouco. Geralmente, o dependente emocional, ele não é violento. Ah, entendi. Tá? O dependente emocional e o codependente, né, que a gente fala muito dessa relação de dependência e codependência, que é quando dá aquele encaixe que um depende do outro e esse que seria o mais forte da relação também estimula para que isso aconteça. Claro. Nem sempre existe essa noção de posse, de ser dono do outro, mas é uma noção de que cada um é uma metade. E a gente tem isso muito arraigado na nossa sociedade, porque isso é romantizado, né? Então, nós crescemos acreditando em almas gêmeas, né? Em a metade, em que um é a metade do outro, que a gente tem que encontrar a nossa outra metade.
que é muito bonito, né, poético, mas não é a realidade. E psiquicamente, emocionalmente, isso é muito prejudicial. Nós entendermos que nós só temos uma metade e que se eventualmente essa relação terminar, acabou a nossa vida, né? Então, assim, é desesperador para as pessoas que entendem que elas são a metade de um casal, porque quando existe o rompimento, existe essa sensação de morte e muitas vezes pode acabar em suicídio. Aí a gente tem esse outro tipo de relação que tu mencionou também, que é uma relação de posse, relação abusiva, que às vezes esse sujeito que não sabe ficar sozinho, que tem baixa autoestima, pode entrar nessas relações abusivas, mas sendo aquela parte mais frágil, sendo o objeto amoroso desse outro sujeito possessivo. Então, as pessoas que têm esse problema com a solidão, elas são muito suscetíveis a entrar em relações abusivas, em relações destrutivas, e muitas vezes pode ser esse tipo de relação que tu mencionou agora, né? Na qual pode ser um homem ou uma mulher, normalmente os homens são mais possessivos, mas temos mulheres também que fazem esse papel, né? Que se adonam do outro, que engolfam o outro e entendem ele como uma posse. Deixa eu te falar uma coisa. Eu cheguei a fazer um programa de rádio uma vez, na Rádio Alegria, aqui no Rio Grande do Sul, que era um programa da madrugada. E na madrugada tem muitos ouvintes com muitos problemas emocionais de solidão, que não conseguem conviver com a solidão. Tanto é que, eu acho que você como profissional também sabe, né? Que a maioria das pessoas nesses atendimentos de emergência de telefone que eles têm aí, diz que não sei o quê, para depressão, acontece muito à noite. É à noite que o indivíduo se sente, ele tem ansiedade, ele tem insônia, ou ele liga para uma rádio, e a gente acabou convivendo com esse tipo de coisa. E ali eu percebi muita gente na solidão depressiva, naquela solidão esmagadora, que a pessoa não consegue conviver com aquilo ali. E, de outra forma, eu conheço tantas pessoas, eu mesmo, em um período aí, vivi a minha solitude. O Sim. maior prazer, tranquilidade, né? Fazia as minhas coisas e não... Mas eu também já fui um cara, por exemplo, assim, independente de amigos. Eu gostava muito de ir na casa de todos os amigos, eu estava sempre liderando processos de amizade. E eu fui largando isso aí, eu fui mudando esse ciclo. Como é que a pessoa pode fazer? Quando é que ela pode se perceber que ela está num processo profundo de solidão e ela precisa de uma terapia para se ajudar? É quando essa solidão ela traz muito sofrimento, né? Quando a pessoa percebe que estar sozinha, afastada de amigos, não sendo parte de um casal ou afastada da família, está trazendo sofrimento para ela, um sofrimento significativo, né? E aí realmente existe um processo que a gente chama na psicologia de um processo desadaptativo. O que que acontece? Começa a prejudicar outras áreas da vida da pessoa. Começa a prejudicar no trabalho, começa a prejudicar o sono, a saúde física, né? Então, a solidão que levaria a essa busca por ajuda, que tu sugeriu agora, é uma solidão que está um passinho da depressão. Né? Ela está batendo na porta da depressão, tá chegando ali. A solidão por si só, se ela é permanente, se ela é constante, ela pode ser prejudicial, porque nós precisamos nos relacionar para nos desenvolvermos até, né? Relacionar-se com o outro de forma saudável é muito positivo. Começa que até os hormônios da gente, né? Os hormônios que nos fazem bem, eles são muito mais produzidos quando se está vivendo uma relação amorosa, por exemplo, uma relação construtiva, né? Quando se está com um filho no colo, quando se está dando risada com os amigos. Então, as relações que acrescentam, que somam, elas trazem uma série de benefícios para a vida da gente, tanto cognitivos, porque a gente aprende muito, quanto físicos, né? Então, um estado de solidão permanente, ele pode ser prejudicial, sim. Mas saber
estar sozinho em algumas fases das nossas vidas, em alguns momentos, que daí a gente chama de solitude, é muito necessário para que nós também consigamos olhar para si próprio, né? Olhar para dentro de si, se dar conta do que está precisando mudar, se dar conta do que depende só de nós e não dos outros. E também para que a gente consiga não se fazer refém de relações que não são legais. Não ter medo Só para de não ficar romper esse sozinho? relacionamento. Tipo, Oi? tipo aquelas relações, para não ficar sozinho, acaba aceitando certas coisas, certas humilhações até, né? Pode acontecer, né? Humilhações. Muitas vezes não é nem uma relação assim tão negativa, mas é uma relação que não significa nada para o sujeito. E que está ali trancando a vida daquele sujeito, talvez até impedindo que ele conheça uma outra pessoa mais bacana, que encaixe mais com ele, que tenha realmente um querer de verdade. Só que tem pessoas que acabam em relações superficiais porque têm medo de ficarem sozinhas. Né? E essa solitude, vamos falar da qualidade de... Também da solitude, a pessoa não pode descobrir que gosta mais de si porque já também teve algumas decepções a nível de relacionamento e decidiu, não, eu não vou mais, não acredito mais no amor, eu não acredito mais nas relações, essas relações aí vão me trazer muita dor, vão me trazer muita decepção, então eu prefiro encaixar na minha solitude. E até a pessoa, aparentemente, é feliz naquela solitude, mas tem um momento que ela deixou de... Como você falou aqui, as relações que nós temos, elas também servem para ter boas experiências. A gente pode adquirir boas experiências, né? E será que ela não está se defendendo de sofrer por antecipação? Não sei se é essa a palavra, mas de não querer sofrer. Sim. Algumas pessoas elas têm experiências negativas de relacionamentos, podem ser conjugais, pode ser até a perda de algum familiar, de um ente querido, que causa muito sofrimento. E daí essas pessoas se fecham em si e evitam se relacionar de uma forma mais profunda com as outras pessoas para que esse sofrimento não se repita, não volte a acontecer, porque para elas pode ter parecido muitas vezes quase que insuportável. Então a gente tem situações assim, e daí depende muito da personalidade daquele sujeito. Tem pessoas que são mais sensíveis a isso, tem pessoas que já têm uma tendência maior a se deprimir, então são as pessoas que já encaram de uma forma mais difícil as perdas, as separações, e pode ser que essas pessoas, então, elas desenvolvam esse mecanismo de defesa, que é evitar relações mais profundas. Então, a gente tem, e aparece muito na clínica, pessoas que chegam dizendo assim, ó, não quero mais me envolver com ninguém. Não quero mais namorar, não quero casar de novo. E aí, se a gente... E aí ela vai até a tua clínica para aprender a viver consigo, então? Às vezes vem tratar outras questões, né? E isso acaba surgindo. Às vezes, sim, para aprender a viver consigo mesma e não achar mais que precisa estar com alguém, porque a sociedade cobra muito, né? A gente tem isso, né? A família cobra, os amigos cobram. Ah, tá sozinho, conheceu alguém, não vai casar, não vai ter filhos, né? Por que terminou? Então, as pessoas, às vezes, elas precisam se autorizar a ficarem sozinhas e dizer que tá tudo bem, né? E se sentirem bem. Então, a gente tem aí uma separação, uma linha aí tênue entre aquelas pessoas que, de fato, querem ficar sozinhas, porque já estão cansadas de relacionamentos e estão bem, estão curtindo a sua solitude, e as pessoas que querem ficar sozinhas porque sofreram muito e até gostariam de ter um relacionamento, mas têm medo. Aí elas se fecham, né? Ou até elas boicotam as relações que podem surgir porque elas não querem sofrer novamente. Entendi. Mas olha só, a solitude, então, como a gente já está vendo, você que está ligando agora aqui, eu estou falando com a Adrissa Moura, psicóloga clínica, que atende mais de 17 anos já pacientes, tanto no consultório, você que está falando aí de qualquer lugar
do país pode fazer uma psicoterapia com ela online. Ela tem muitos pacientes online também. Nós estamos falando sobre solidão e solitude. Solidão é uma coisa, solidão é algo que pode trazer muita dor, pode levar à depressão. Solidão, muitas vezes, não é uma opção, na maioria, né? Não é uma opção. A solitude é a opção. Não, eu agora vou dar um tempo para minha cabeça, já vi muito disso. Conheço 2 amigas que já fizeram isso. Eu acho que a mulher tem mais força para isso. Eu acho que o homem ele tem um pouco mais de dificuldade, né? De fazer esse processo. Eu consegui fazer esse processo, mas também a gente não pode fechar portas totalmente, se isolar, e é aí que eu quero chegar com você, para não se tornar uma pessoa totalmente individualista e não conhecer, pode deixar a oportunidade de conhecer uma grande pessoa, como foi o meu caso. Se eu tivesse fechado, né, não tivesse conhecido essa pessoa, que eu estou num relacionamento maravilhoso hoje, eu teria continuado minha solitude, podia ter ali algum relacionamento, mas nada sério, mas eu não teria oportunizado a chegada de uma pessoa que teve uma conexão muito forte, muito boa, positiva, não tem dependência nenhuma. Aliás, ela tem a vida dela, eu tenho a minha, nós estamos somando as nossas vidas e estamos somando um relacionamento e um sentimento muito bom. A pessoa não corre esse risco, se fechando demais, se tornando individualista totalmente, né? Corre, mas vivendo um processo como o que tu disse que tu viveu, né, de solitude, talvez tenha sido uma fase da tua vida na qual tu precisava realmente ficar um pouco sozinho, te voltar para ti, redescobrir talvez algumas coisas que tu não fazia em casal, nas tuas relações anteriores, né, como é que eu posso dizer, reelaborar o teu conceito de relação amorosa, porque daqui a pouco a gente vive algumas relações amorosas e a gente conceitua em cima do que vivemos e não é o que a gente quer mais para frente. Então, a pessoa que se permite viver aquele momento sozinho, aquele momento de solitude, ela reelabora isso. Bom, o que eu quero, então, do relacionamento? Se surgir uma relação que me ofereça isso, isso e isso, eu vou querer, né? Mas se surgir uma relação novamente semelhante àquela do passado, né, que não me fez bem, assim, eu não quero mais, porque eu não preciso estar num relacionamento para me sentir bem. Então, essa é a diferença, tá? É a primeira coisa, então. Não é o relacionamento que vai me trazer essa paz que eu tenho agora, essa tranquilidade, esse preenchimento que eu consegui. Porque é uma grande conquista, né? A pessoa E você não pode jogar fora essa grande conquista por causa de um relacionamento De tóxico. ninguém. De ninguém. Nem de um relacionamento ótimo. Porque se tu entra numa relação com questões de autoestima, né, com já um perfil dependente, mesmo que tivesse ali um potencial de um relacionamento saudável, não vai se desenvolver uma relação saudável ali. Se tu tem um outro sujeito ali saudável, né, querendo viver uma relação bacana contigo, mas tu te liga nesse sujeito com muita expectativa que ele vai resolver a tua vida, que ele vai te fazer feliz, alguma coisa vai dar errado, porque essa pessoa vai ter defeitos, mesmo sendo uma pessoa legal, né? Então, assim, quando a gente entra numa relação esperando que o outro nos faça feliz, já estamos partindo de um equívoco. É claro que nós somos felizes com quem nós amamos, junto com a pessoa. Não é que a pessoa chega e nos oferece a felicidade de fora para dentro, né? Nós nos sentimos felizes junto com quem amamos. É uma coisa que é um ao lado do outro, né? Mas, doutora, só tem uma questão aí. Tá, eu estou feliz e tal, mas aquele relacionamento, como eu disse, esse relacionamento que chegou, preenche coisas em mim que me tornam mais felizes. Então, eu posso dizer isso. E eu tenho certeza que eu preencho nela algumas coisas que tornam ela um pouco mais feliz. Ela não precisaria, ou eu não precisaria desse apoio para eu me sentir feliz. Eu trago a minha felicidade, ela traz a dela, mas nós somos indivíduos que não somos perfeitos. Ela vai ter os momentos dela lá difíceis, dias difíceis, e os meus, e eu vou
me propor apoiá-la, né, nos dias difíceis e ela me apoiar nos dias difíceis. Então, significa que nós não estamos totalmente equilibrados em tudo. Agora, na solitude, me trouxe, nossa, eu sou um indivíduo agora perfeitão. Não vou precisar jamais que, por exemplo, aprenda com o outro, que a gente vai aprender muito um com o outro, né? Esse é o mágico do relacionamento. Você aprender com outra pessoa também. Uhum. Não, não, não é que a pessoa que vive a sua solitude, ela é uma pessoa perfeita e totalmente autossuficiente, tá? É Uhum. uma forma prazerosa de viver algumas coisas individualmente, né? Então não é que a pessoa é super e autossuficiente, porque não somos o tempo todo em tudo. Somos em algumas coisas e em alguns momentos. A gente precisa entender isso, né? Então é mais ou menos por aí o que eu quis dizer. Talvez eu tenha parecido, né, que a pessoa vive aquele momento ali e ela pode tudo e ela se sente super bem o tempo todo. Não, não é isso. Mas ela se sente suficientemente bem, mesmo estando sozinha, ela não vai se desesperar, ela não vai aceitar qualquer tipo de relação, ela vai inclusive curtir alguns momentos sozinha. É isso. E em alguns momentos ela vai sentir falta de estar com alguém. E aí talvez ela se ligue a alguém que faça bem para ela. Né? Ela vai conseguir escolher, ela vai conseguir selecionar, né? Ela não vai estar com aquela sensação de que ela tem que pegar quem aparecer simplesmente para não ficar sozinha. Isso é a diferença. É. Isso é a diferença. Porque daí Mas você alcança minimamente uma qualidade maior na relação. Porque você está maduro, você está madura. E aí, essa maturidade entre ambos, vamos lá, se duas pessoas que já se conhecem, que já conhecem a sua solicitude, já conviveram com a sua solicitude e fizeram um balanço das últimas relações, do que não querem e também do que não querem ser, porque na relação lá que a gente tem uma versão, o outro tem outra, né? Então, assim, na outra relação eu posso ter sido também muito falho em algumas coisas. E eu também tenho que olhar, trazer para mim essas falhas para eu poder dar uma qualidade maior a outra pessoa que vai chegar. Não é mais ou menos por aí? não sei se eu te entendi bem, assim, tu tá falando de tu viver a tua solitude e nesse processo tu te aprimorar e quando tu entrar num outro relacionamento, tu entra de uma forma mais evoluída, isso? Mais maduro. Mais maduro. Sim, sim. Cada relação nos ensina alguma coisa, né? Então, o que eu quero Então, dizer é que existe até um... a solitude pode trazer essa maturidade, porque daí eu tenho Sim, tempo de avaliar tudo, né? Não só avaliar o que o outro não foi bom, mas também avaliar no que eu também poderia ser melhor. sim, sim, foi o que eu falei antes. Tu consegue olhar para ti. Se tu está sempre num relacionamento e emenda uma relação na outra, não dá tempo de olhar para si. Porque nós somos diferentes dentro de uma relação e fora. Quando nós Sim. estamos numa relação amorosa, não só amorosa, quando nós estamos nas relações familiares, nas relações de trabalho, nós temos uma persona, é uma capa, né? É aquilo que a gente apresenta naquela relação, é aquilo que a gente mostra naquela relação. Quando nós estamos sozinhos, sempre é um pouco diferente. Se a gente está sempre com alguém, e daí eu estou falando mais das relações amorosas, das pessoas que emendam uma relação na outra, não dá tempo para elas olharem para si e enxergarem o que elas estão fazendo da vida delas, muitas vezes. Ou elas enxergarem o que elas querem realmente de um relacionamento amoroso, porque elas vão, daqui a pouco, sempre se adaptando às relações. Então, isso que tu disse, sim, ter momentos aí, fases sozinho, num tom bom, né, positivo, de solitude, é sim construtivo, nós evoluímos, e aí, se entramos numa nova relação, entramos melhores. Sim. Quem estiver entrando agora ao vivo, porque não adianta fazer pergunta depois, de repente até uma pergunta que a doutora Adrissa possa responder mais tarde, mas
O ideal era você fazer perguntas agora. Se você tiver alguma pergunta para fazer para a psicóloga Adrissa Moura, falando sobre essa questão da solidão ou da solitude, lembrando que a solidão é o efeito negativo de estar sozinho e a solitude é aquele patamar que você evoluiu consigo mesmo. Você conseguiu um equilíbrio de si, você se ama mais. No popular, na tradução é se amar mais, se perceber melhor. E eu acho que dentro desse processo aí, eu não sou psicólogo, e foi a Drissa que estudou para isso e trabalha há mais de 17 anos dentro dessa terapia, dessa psicoterapia, mas eu acredito que também é a gente evoluir como ser humano. A gente conseguir gostar da gente sem ficar alimentando o nosso orgulho, né? Como ela disse há pouco, se achar autossuficiente demais, que daí não precisa de ninguém, não precisa de nada, aí começa um isolamento maior. E tem que cuidar com esse perigo aí, né? Se achar tão autossuficiente que se isolou de tal forma que não aceita mais nada, fica intolerante até, né? Uhum. É feliz, mas é uma pessoa mais intolerante. Antes, até, alguns se tornam até antissociais, né? Sim, a gente tem casos de pessoas que se isolam voluntariamente. E é claro que sempre tem um contexto que explica, né? Muitas vezes são pessoas que sofreram muito em relações, são pessoas que não sentiam que poderiam ser elas mesmas em relações, e não só amorosas, familiares também. A gente sabe que tem famílias que têm uma dinâmica muito doentia, que aquela dinâmica familiar faz mal para os entes familiares, né? Então tem pessoas que optam por morar num outro país, né? Por nunca se casar, por não ter filhos, porque viveram relações patológicas, relações limitantes. Então, às vezes não é uma arrogância, um orgulho, mas é resultado de experiências negativas se relacionando com pessoas. Mas sim, a gente tem casos de pessoas que se sentem muito autossuficientes, ficam muito exigentes, que a gente fala, às vezes ficam cheias de manias, né? Que moram sozinhas há muito tempo. Aí, se alguém tenta entrar naquilo, é muito difícil. A pessoa não aceita quase nada, né? Tudo do jeito dela. Existe uma intolerância, mas isso depende bastante, assim, né? Não quer dizer que a pessoa que se auto-isola sempre é por um sentimento de autossuficiência, de arrogância. Às vezes é para se proteger, né? Vamos voltar à solidão um pouco, que eu acho que a solidão, ela é, infelizmente, ela é a maioria nos casos de pessoas que estão sozinhas. E a solidão, ela é difícil de lidar. A solidão traz esse sentimento de autoestima baixa, né? Porque a pessoa sente assim, ninguém me quer, não tem ninguém para cuidar de mim, ninguém se importa comigo. Isso vale também para os amigos. Se não liga para a pessoa já fica, né? Não, ninguém mais ligou, ninguém isso, ninguém aquilo. Enfim. E aí ela vai entrando numa depressão. Ela vai cada vez ficando pior aquele sentimento. E a gente olha assim, né? Uma pessoa que esteja passando por esse processo, a gente não sabe o quanto dói isso numa pessoa, né? E durante muito tempo a depressão foi vista até como uma preguiça nas pessoas, né? Era uma distorção total da coisa, né? E a gente sabe que se a depressão não tratada, ela pode até levar ao suicídio. Então, Sim. não se brinca com a dor dos outros, né? Esse é o princípio básico. Não se brinca com a dor dos outros. A gente aparentemente pode pensar assim, essa pessoa está super valorizando isso, porque a gente está num outro estágio, mas para ela aquilo ali é muito severo. Como é que nós, fora ali, podemos ajudar? A gente encontra uma pessoa com depressão, um amigo, um parente? O auxílio para depressão, a gente tem essa ideia de que vai ajudar quem está deprimido, dizendo assim, tu tem que reagir, né? A vida é tão boa,
né? Olha para essa pessoa que sofre muito mais do que tu. Olha ao teu redor, as pessoas têm tantos problemas, né? A tua vida é boa, tu tem tanta sorte de ter saúde, de ter isso aqui. Esse é o discurso mais comum das pessoas para quem está deprimido, né? Só que isso não ajuda. Primeiramente, porque a pessoa que está deprimida, se ela ouve essa fala, ela se sente mais insuficiente e incompetente ainda. Porque, poxa, então é só levantar da cama e ficar feliz. Então é só ficar contente com as coisas que eu tenho. Como é que eu não estou conseguindo isso? Eu sou tão fracassado que eu não consigo isso que aparentemente é tão fácil para os outros. Então, a gente julgar um deprimido muitas vezes tem efeito reverso do que a gente quer. Se a gente quer ajudar uma pessoa próxima que está deprimida, primeira coisa é a escuta. Faz uma escuta daquela pessoa, acolhe ela na dor dela, seja qual for. Que pra gente às vezes parece que é insignificante, mas para aquela pessoa provavelmente não é. Então, chega e pergunta, né? O que está acontecendo, né? O que está te deixando desse jeito? Posso te ajudar em alguma coisa? Né? Tu quer conversar? Está precisando de ajuda? É isso? Isso ajuda muito mais do que dizer o que a pessoa deprimida tem que fazer. E, claro, em situações de depressão severa, que daí a gente tem situações nas quais a pessoa já não está nem tocando a sua vida normalmente. A gente tem depressões severas nas quais a pessoa não trabalha mais, não dorme mais direito, ou dorme o tempo todo, não sai da cama, não toma banho, perde muito peso. Aí, esse amigo, esse familiar que está preocupado, ele vai ajudar essa pessoa a buscar uma ajuda profissional. Aí entra um profissional da saúde que vai pontualmente agir nessa depressão severa. Tanto um psicoterapeuta que vai fazer a escuta das razões que causaram essa depressão, quanto um psiquiatra que vai precisar entrar aí, porque se é uma depressão tão severa que faz com que aquela pessoa não consiga mais viver a sua vida minimamente de uma forma produtiva, vai provavelmente ter que entrar com alguma medicação, né, algum antidepressivo que pontualmente ajude essa pessoa a se levantar para depois fazer a retirada da medicação, né? Mas muitas vezes é necessário sim, porque o deprimido ele não tem nem vontade de sair da cama para ir numa consulta, muitas vezes. Então ele precisa desse auxílio, né? Desse abraço de quem quer ajudar. Muitas consultas no teu consultório por online de pessoas com esse nível de depressão já, porque eu também já ouvi de depressivos assim que estão com esse problema, com depressão, daí você pergunta, mas o que você está sentindo? Como você falou assim, essa pequena entrevista, me diz o que... E a pessoa diz assim, eu não sei, eu estou mal, mas eu não sei o que é. Ela não consegue nem definir o que está chateando ela, o que foi que levou ela àquele processo. E aí o terapeuta, como você, pessoa preparada e tal, vai poder trazer isso com a técnica nas terapias para tentar achar onde é que é esse elo, onde é que começou isso tudo, para eu não sei como é que fala tecnicamente, se a pessoa vai confrontar ou vai, sei lá. Só estou tentando abrir uma porta aqui para entender melhor o teu trabalho com essa pessoa que está nesse nível de depressão. O processo terapêutico ele é um processo investigativo, né? Então, o bom psicoterapeuta ele é um bom investigador. Ele vai sondar as razões que possam ter causado essa depressão. E muitas vezes se inicia esse processo de uma forma muito sutil, conversando com aquele sujeito, né? Pedindo que o sujeito traga como é que está o dia a dia dele, como é que foi a semana, como é que ele está se sentindo. E a partir de algumas brechas que vão surgir na fala desse sujeito, do paciente, no caso, né? O bom terapeuta, ele vai se utilizar dessas brechas para entrar em alguns temas que possam ter causado essa depressão. Abordar esses temas, né? Aprofundar um pouco mais. E aí a gente vai vendo pela reação do paciente se está indo no lugar certo, na direção certa, né? Uhum. Muitas vezes a reação que nos sinaliza isso é o paciente que chora,
ou que ele trava, né? Ele não consegue falar. Sim. Às vezes ele desconversa aquele assunto, daí a gente vê que ali está doendo, né? Que ali existe uma dor. Então, se inicia um processo investigativo e a partir do momento daí que se começa a perceber quais são as razões que causaram a depressão, se trabalha em cima delas, com esclarecimentos, confrontações, com indagações que fazem com que a pessoa se dê conta de como que ela chegou ali, por que ela se sente daquela forma. Aí tem várias técnicas psicoterapêuticas que são utilizadas com esse objetivo, até que se chegue nos insights. Os insights são percepções daquele sujeito que está em terapia de si mesmo. Ou seja, ele vai se dar conta de alguma coisa, caiu a ficha, que a gente diz, né? Foi Sim. isso que aconteceu. É isso que não me faz bem, né? É assim que eu me sinto, por isso que eu não consigo tal coisa. Então, a terapia, ela leva a essas percepções significativas, que são os insights. Sim, mas aí tem toda uma técnica para fazer esse confronto, né? Não é uma pessoa leiga tentando sacudir o depressivo ali, trazer ele para a vida, dizer, não, como você falou, né? Olha aí, ó, viva. E eu acho que muitas vezes a gente faz isso sem inconsciente, não com vontade de ajudar mesmo, né? De trazer vida àquela pessoa, né? De ela entender, né? Que está num processo que precisa. Porque a pessoa, quem gosta do outro ali, seja um irmão, seja um cônjuge, seja um pai, uma mãe, um filho, não quer ver aquela pessoa se destruir, tem medo que aquela pessoa vá chegar ao ponto de tirar sua própria vida, né? Essa semana mesmo, a gente, como jornalista, jamais vai divulgar suicídios, né? A gente tem aquele, acho que é o Setembro Amarelo, né? Não me lembro. Sim. Sim, é o Setembro mês da Amarelo. conscientização em relação ao suicídio. Sim, aí a gente abre programas de televisão, de tudo, para debater o assunto, com psicólogos, psiquiatras, para trazer, mas não divulgar o suicídio. Mas as pessoas mandam. E um cara se atirou ali da ponte ali do Rio Guaíba, né? E eles filmaram tudo. Tinha alguém filmando aquela situação drástica e a pessoa se atirou, tirou a sua própria vida. Então, assim, ao ponto de ver o tamanho da dor desta criatura, que está vendo ali, que ninguém na sua normalidade vai enfrentar um perigo daquele. Primeiro se atirar e se atirar no meio do trânsito. Todo mundo vai evitar isso. A tendência do ser humano é se proteger, né? Cuidar da sua vida o máximo possível, cuidar da sua saúde, né? Tudo. E o depressivo não, ele começa, se chegar naquele ápice lá, um caminho inverso. Ele não quer mais viver. Aí tem outra coisa, doutor Andrés, que alguém chega e diz assim, pois é, tu vê, fulana, tu tá nessa situação, ô fulano, e tem gente com câncer morrendo, querendo viver mais um pouco, e tu tá querendo botar a tua vida fora, para ver se dá aquela chocada para a pessoa acordar, mas nem sempre isso ajuda, né? Não, não, nem sempre ajuda. Sabe o que ajuda, talvez, nesse sentido de conscientização da dor do outro? Um trabalho voluntário, né? Trabalhar com a dor do outro voluntariamente, se doar, isso é um remédio muito potente contra a depressão. Primeiro porque nos faz bem, né? Nos faz muito bem essa doação, o fato de ver que o outro está feliz com o que a gente fez. E depois que sim, a gente enxerga ao redor um pouco, né? Muda a perspectiva. Agora, simplesmente chegar e dizer para esse outro, olha, tem gente com câncer, tem gente que não tem isso tudo que tu tem, aí é um discurso vazio. A pessoa tem que viver essa experiência. Aí eu acho bastante construtivo. Acho que é mais difícil se deprimir pessoas que têm alguns hábitos que são importantes, né? Um deles é esse que eu falei agora, fazer algum trabalho voluntário, ajudar alguém, né? A uma causa. Os exercícios físicos, eles são muito importantes. O físico da gente, né? Nossa saúde física, ela entra assim como
algo potencializador da saúde mental. Não tem divisão, a divisão que a gente faz de saúde mental e física, ela é só para entendimento, porque uma influencia a outra diretamente, isso se chama psicossomática, né? Então, assim, ó, se alimentar bem, se exercitar, dormir bem, trabalhar com algo que a gente gosta, tudo isso nos tira muita chance de se deprimir, né? Tudo isso potencializa a nossa saúde mental. A dona Guerra, que entrou aqui agora, ela foi, muitas vezes, ela é uma líder dentro da Liga de Combate ao Câncer. Ela faz trabalhos voluntários, eu acredito que no mínimo há mais de 30 anos, ou se não beira os 40 anos de trabalho voluntário. Você tocou numa situação muito interessante. Quem faz trabalho voluntário, está deprimido e quer se autocurar, pode oferecer ao outro, né, um trabalho voluntário de caridade dentro dessas questões aí, né? E aí, então, se auto-perceber que existem coisas difíceis também para os outros de lidar, porque normalmente o depressivo ele cria uma bolha, não falando pejorativamente, né? Mas Sim, sim. como é que ele está lá, qual é o ele se encapsula numa bolha que a dor dele, efetivamente, como eu já falei, é a maior de todas. E talvez ele convivendo, mas ele percebendo, ele Isso. tendo esse tato emocional, ele possa, então, aquele trabalho voluntário, aquele trabalho de caridade, possa despertar nessa pessoa algo diferente. Eu já ouvi falar muito disso, viu? Muitas e muitas pessoas que foram fazer trabalhos voluntários se encontraram e fizeram uma virada emocional totalmente positiva. Sim, sim. E é um processo, né, no qual a pessoa muda a perspectiva dela em relação aos problemas que ela está vivenciando. Então, aquele foco que a pessoa deprimida tem nos seus problemas, em volta das suas feridas, da sua dor, talvez mude um pouquinho, né? Mude a proporção daquela dor, amenize um pouco quando tu olha para a dor do outro, né? Quando tu vê também maneiras de outras pessoas lidarem com a própria dor, isso tudo é aprendizado. Por isso que a terapia grupal é tão bacana para depressão, né? E para a questão das adições também, porque sem querer a gente vê como é que os outros lidam com as suas dores. E aquilo que serviu para o outro pode servir para mim. Só que não é ninguém que chegou ali para mim e disse faça isso. É alguém contando de si. Então eu absorvo de uma forma menos agressiva, menos humilhante, que não me faz sentir fracassada porque eu não percebi isso antes, né? Ou porque eu não consegui isso antes. Então essa troca, ela é bastante salutar, ela é saudável. Legal. Então, as pessoas que estão assistindo nesse momento conhecem alguém com depressão e tudo. Primeira coisa, não comparar esta pessoa com o que os outros estão fazendo. Mas se você quer ajudá-la, convide-a a ir nesses locais. Vamos lá ver, eu queria te mostrar uma coisa que estão fazendo bacana. Vem comigo, né? Daqui a pouco, num convite desse, a pessoa se encanta e começa a fazer um trabalho voluntário. Aliás, isso realmente assim, é uma coisa tão... É uma receita bem antiga, né? De fazer exercício, como disse a Drissa. A Drissa fez um mapa muito interessante. Fazer exercícios físicos de alguma forma, um caminhar, um andar de bicicleta, qualquer situação, se alimentar bem, dormir bem e, quem sabe, ajudar no seu tempo que você tenha de sobra, principalmente as pessoas que se aposentaram, porque às vezes se aposenta e fica, e agora? O que eu vou fazer? Né? Meu Deus, eu tinha toda uma atividade. Aliás, os militares entram nessa situação, viu? Porque os militares passam a vida inteira ali, 30 anos, se dedicando ali, por exemplo, vou falar da polícia, né? Brigada Militar. O cara fica 30 anos num ritmo e, de repente, tem os que não se preparam para o último dia sofrem bastante. Sofrem muito. Tem muitas também situações drásticas aí nesses finais. Mas aqueles que vão se preparar, tanto que hoje a Brigada tem um trabalho ali para o cara se preparar para o último serviço, que eles chamam, né? Serviço que é bem militar isso.
e que ele vai se vestir a farda a última vez, porque a partir daquele dia ele não pode mais nem vestir a farda, né? Segundo o regulamento. Ele não pode mais botar aquela farda. Então, às vezes o cara diz, não, isso aí para mim, meu Deus, graças a Deus, é o último dia. Mas daí no outro dia ele se encontra um indivíduo que não tem o que fazer e ainda jovem. Está lá com seus 50 anos, aposentado, entrou com 18, 19 na brigada. E aí começa um processo assim, meu Deus, o que eu faço agora? Bah, eu andava na viatura, ou eu era um oficial, eu planejava coisas, eu não... E agora não tem nada para planejar, ninguém me enche o saco, ninguém me liga, ninguém me cobra nada. Aliás, eu não recebo ligações, eu já ouvi muito isso, sabia, Adris? Sim. Então, tudo tem que se preparar, né, para um novo momento, para um novo ciclo que vem chegando. Olha só o que tu disse, né? Eu não recebo ligações. A gente já consegue até fazer um gancho com o nosso tema de hoje, né? A aposentadoria, ela leva a um sentimento de solidão, muitas vezes. Porque o trabalho preenche muito as nossas vidas. Então, se é bem como tu disse, né? Se a gente não se prepara para a aposentadoria, tem muita chance de deprimir. A aposentadoria, ela tem que ter um preparo mesmo, né? Uma preparação emocional e, inclusive, do que esse sujeito vai fazer quando ele tiver o tempo livre dele. Como que ele vai ocupar o tempo dele. E acontece isso sim, né? Poxa, ninguém me ligou, ninguém me mandou mensagem, WhatsApp, né? Eu não tenho mais horário para acordar, eu não tenho mais por que me arrumar para sair trabalhar, né? Então eu não preciso tirar o pijama, eu não preciso tirar os chinelos. Isso tudo tem um efeito na psique da gente que é muito transformador e pode ser muito prejudicial, né? O sujeito está se enxergando como alguém não produtivo, como alguém inútil, e a gente tem uma série de conceitos pejorativos, negativos, que estão associados a isso. Claro. Quando, na verdade, ele está vivendo um descanso merecido por ter trabalhado uma vida inteira, e ele pode ocupar esse período da aposentadoria dele com N coisas que ele não conseguia fazer quando estava trabalhando, que não dá tempo. A gente não tem tempo, né? Sim. Quanta coisa a gente abre mão por causa da nossa rotina de trabalho, ou quando os filhos são pequenos, e quando nos aposentamos, a gente consegue fazer, pode fazer, né? Claro, se tem condições, uma série de coisas que não eram feitas antes. Então, é um processo que precisa de uma preparação, sim, para que as pessoas não caiam, né? As coisas que a gente pode fazer depois de se aposentar é não perder o ritmo de atividade. Até os médicos dizem, né? A pessoa que para totalmente, a tendência até a saúde dela não corresponder, né? Agora ela tem que aproveitar, ela tem que preencher esses tempos aí, claro, com qualidade de vida. Aí ela não tem mais aquele relógio buscando ali, o relógio cobrando. Olha, você tem que estar toda hora, como eu disse, né? Esse efeito do militar, que é muito cobrado. Eu posso dizer, eu mesmo, assim como jornalista, né? A gente se reinventa. Hoje eu não estou numa redação. Eu tenho a saudadezinha assim daquela coisa nervosa da redação, porque sempre tive esse trabalho tanto de apresentador como também de gestor do conteúdo. E como gestor, você se envolve bastante. E aí a gente tem um momento ali que a gente chama de deadline, que é a hora do enforcado, né? Tem que chegar o conteúdo o tempo suficiente para a gente colocar ele no ar do jeito que nós queremos, que é uma bela edição, uma coisa assim. E aquilo sobe a adrenalina, né? Porque você vai na redação, cobra, onde é que está aquilo e tal. E é um trabalho em equipe muito bonito. Mas eu tenho um outro nível de trabalho hoje, prestando 2 assessorias, e mais o trabalho que eu tenho na minha rede social, no Instagram, que é muito forte, aqui também, né? Retomando as entrevistas e tal. Então a gente tem que buscar, e vai lá naquilo que você falou lá atrás. Olha, hoje o assunto é solitude e solidão. Nós entramos nesse aspecto aí mais profundo da solidão e chegamos até aqui nesse papo, porque a solidão ela é muito ampla, né? Sim. Então, assim, a gente deve buscar aquilo que tu falou lá atrás. Algo que nos preencha, que nos traga felicidade, satisfação, que nos orgulhe. Olha, eu estou fazendo uma coisa bacana para mim e, quiçá, dentro de um trabalho voluntário,
para os outros também. Dentro de um trabalho voluntário, ou fazendo, agora voltando à questão da aposentadoria também, né? Fazendo algum curso, voltando a estudar. E isso tudo, essas questões que a gente está falando aqui, elas promovem saúde mental. Então, tanto relacionadas ao sentimento de solidão que nos dá quando a gente está sem ninguém, a gente está sozinho, quanto num processo de aposentadoria e de depressão, em todas essas situações são muito bem-vindos essas atitudes, né? De cuidar de si, de investir em si mesmo. Então, não é só nessa questão de poder vivenciar a sua solitude, né? Viver isso de uma forma saudável, mas também nesses outros processos que a gente falou, né? Para não deprimir, de buscar o que se gosta, de se ocupar com coisas que gostamos de fazer, de daqui a pouco estar ajudando alguém, sim, isso é muito prazeroso, né? Tem pessoas que não sabem disso e acabam descobrindo quando se oportunizam isso, né? Mas para isso é preciso coragem também. Muitas vezes as pessoas que não têm coragem de se verem sozinhas e que estão sempre presas às suas relações, elas não conseguem fazer esse movimento que a gente está falando aqui. Pô, o que eu gosto de fazer? Né? O que eu poderia fazer que vai me desenvolver como um ser humano, que vai me acrescentar, que vai fazer sentido para mim? Então, muitas pessoas, elas precisam até da aprovação do outro para fazer alguma coisa, né? Elas não vão fazer nada que o outro desaprove, porque elas não querem perder esse outro, porque elas não querem se sentir sozinhas. E aí isso se retroalimenta, porque daí elas vão ficando cada vez mais dependentes desse outro, porque elas não têm mais nada além disso, além dessa relação. Elas já abriram mão do resto tudo, né? Então, fica realmente muito complicado. Se a relação romper, ela não tem nada. Porque ela se esqueceu de si mesma para se manter na relação, achando equivocadamente que ela vai manter o outro preso a ela porque ela se dedica integralmente à relação. Quando, na verdade, é o contrário, né? Quando as pessoas elas se esquecem de si, muitas vezes o que acontece? O outro desinteressa. Né? E aí os rompimentos podem acontecer de fato. É complexo, né? Mas a lição que nós tiramos do programa de hoje é que solitude é algo que você pode chegar, é algo que você pode exercitar na sua vida. Se você saiu de um relacionamento, você tem pulado de relacionamento em relacionamento, você deve dar um tempo para a sua vida, né? Para você se entender, para você se enxergar no espelho da sua alma, vamos abranger mais aí essa frase, e se amar, se perdoar, se gostar bastante, né? Se conduzir a uma felicidade que você proporciona, dentro de tudo que a gente está falando aqui. E na solidão você está precisando de ajuda. Não tenha vergonha de buscar essa ajuda. Não tenha vergonha de buscar uma terapia, de chamar uma profissional capacitada como a Drissa, por exemplo, que você está vendo aqui, que está há mais de 17 anos cuidando da saúde mental das pessoas, da saúde emocional das pessoas. Você atende online, então quer dizer que alguém que estiver do Rio de Janeiro pode marcar consulta com você que vai poder fazer essa terapia, né, Andressa? Sim, Roger. Eu atendi. Atualmente estou atendendo pacientes do Paraná, de São Paulo e de outras cidades aqui do estado, um pouquinho mais longe, que eles não vêm no presencial. Mas já atendi pessoas do Nordeste, tinha um casal de Fortaleza que eu atendia, tive um paciente de Minas, tive uma paciente que morou na Irlanda. Então, assim, o atendimento remoto, ele proporciona isso para nós, né? E ele funciona bem. Tem pessoas que se beneficiam muito do atendimento remoto, tem pessoas que preferem presencial, claro, né? Que acham que funciona melhor, que se beneficiam mais. Mas sim, hoje em dia o remoto está explodindo, assim, as pessoas estão ali no conforto da sua casa, então fazendo atendimento, às vezes no intervalo do trabalho também, isso atendo bastante. A pessoa não tem tempo para ir até o meu consultório no intervalo do seu trabalho.
Aí ela fica ali, faz aquele horáriozinho cuidando dela, né? Ela usa aquele horário de intervalo para fazer sua terapia e depois ela retoma o trabalho. Que legal. É a modernidade e até a pandemia evidenciou muito isso, né? Que a gente pode Sim. fazer muita coisa com muita qualidade remotamente, não tem problema nenhum. A pandemia que trouxe tantas coisas tristes, né? Tantas perdas e tal, mas também tem que trazer um aprendizado de qualidade de vida, do que nós podemos substituir, né? E usar a ferramenta, a tecnologia da melhor forma possível. Não também criar preconceitos com a ferramenta e tal. Não, nós estamos. Aliás, isso aí é um papo para outro dia, né? Ah, o vício do celular, as pessoas Sim. que não conseguem ficar sem o celular. Eu não tenho opção, eu trabalho com ele, né? Eu trabalho sempre, é o meu trabalho. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo a cobertura das chuvas, eu estava recebendo muito material e eu tenho que olhar material por material, porque eu tenho que escolher esse material que eu vou editar ainda, né? Que eu vou puxar para um outro programa, que eu vou editar, depois eu vou botar a minha locução, ou às vezes eu boto a minha, eu gravo o meu vídeo para chamar, enfim, é meio trabalhoso o negócio, mas eu gosto. Mas eu preciso olhar vídeo por vídeo, porque para saber qual vídeo que vai me trazer mais a conotação, a ilustração daquilo que eu estou evidenciando. Mas e aquela pessoa que está viciada, que está transferindo as suas relações pessoais só para o telefone? Isso é papo para outro programa, hein? Sim, sim. Na verdade, tem a ver com o que a gente está conversando hoje, né? Uhum. Porque as pessoas, elas acabam suplementando a sua sensação de solidão com os aplicativos, né? Hoje em dia, as pessoas às vezes ficam sozinhas, mas estão em vários aplicativos de relacionamentos e acessando as redes sociais com a ilusão de estarem acompanhadas, né? E isso acaba sendo um vício, Roger, muitas vezes. As pessoas viciam nessa coisa de estar conhecendo gente nova toda hora e achando que isso vai preencher o vazio, não preenche e acaba frustrando muitas pessoas, né? Elas deprimem. Mas é porque é outro tipo de relação, né? Mas sim, eu acho que é um assunto bem pertinente, porque está super presente na nossa vida hoje. Tudo que tem a ver com o celular, né, com rede social, a gente está sempre com o celular na mão, a gente depende demais, né, dos nossos telefones para tudo hoje em dia, e entra como uma suplementação também para a solidão, né? As pessoas entendem que tá ali todo o tempo no Instagram, no Face, supre aquela sensação de estarem sozinhas. Só que muitas vezes acaba decepcionando as pessoas, porque elas conhecem superficialmente outras pessoas e acabam se frustrando, né? Sim. E tem aquelas situações, né? De num restaurante, um casal, ao invés de estar ali curtindo, mão na mão, né? Então, cada um no celular, estão em outro, cada um no seu mundo, né? E sei lá o que estão acessando, mas estão ali naquele vício, ou a família inteira, daí você vê os filhos ali, os filhos, ninguém se conversa, comem olhando, daqui a pouco se levantam, pagam a conta, vai todo mundo embora ainda olhando o celular e vão para casa e vão fazer ter o mesmo gesto, né? Vai cada um para um Sim. quarto, uma sala, deitado no sofá, daí você ouve risada aqui, uma coisa ali, e a relação cada vez mais esfriada dentro de casa. Isso pode trazer uma situação muito severa num casal, né? Sim, no casal, na família, no afastamento dos pais em relação aos filhos, né? E voltamos à questão da solidão, a sensação de estar sozinho, mesmo em meio a muita gente. Então, tem pessoas que têm uma família super numerosa e se sentem sozinhas, porque, na verdade, existe um afastamento dentro da família, cada um no seu telefone, na sua rede social, rindo dos seus vídeos que está assistindo, né? Cada um no seu mundinho. E aí, muitos componentes da família têm aquela sensação de que são incompreendidos, de que estão sozinhos, e com razão, né? Porque não tem mais diálogo. E em relação aos casais, sim, Roger, com certeza, né? O telefone, ele acaba sendo uma barreira para as relações de diversas formas, né? Uma delas é essa que a gente falou agora,
E a outra também tem muito a ver com a questão dos ciúmes, né? As redes sociais, elas geram muito isso. Isso também é um tema para uma outra live para a gente fazer, né? Eu recebo Ah, muitos casos no uma consultório. pergunta. Essa Hum, pergunta eu gostaria de fazer para você, assim, aquelas pessoas que são casadas, né, que têm um relacionamento ali e tal, mas estão se exibindo de forma contundente, às vezes na rede social, no story, né, aquela pessoa que faz poses ali, tanto homem quanto mulher, vamos criar uma situação mais... Estão ali, você vê assim, nossa, isso aqui é um exibicionismo, que essa pessoa... O que será que está... É uma combinação? Pode ser uma combinação também, pode, mas parece que é um vazio, né? Que a pessoa precisa estar sendo ovacionada, precisa estar sendo reconhecida, porque talvez alguém que esteja do seu lado não está tá te reconhecendo. Ou está num relacionamento tão frustrante que está precisando de um elogio, de uma coisa assim, né? Acontece isso, né? acontece. Pode ser, acho que tem várias razões para isso, mas algumas delas são essas que tu colocou, né? É a necessidade de reconhecimento, de elogios, é o preenchimento dos vazios, né? As curtidas, elas preenchem esses vazios, é, é, é a coisa super momentânea, né? Depois que passou já não é mais, já precisa de uma outra coisa, né? Mas as Uhum. pessoas, elas têm a sensação de que elas estão interagindo com os outros o tempo todo através disso, né? E muitas coisas, elas procuram algo para postar, para ter esse reconhecimento, para ter essa curtida. E daí, levando para uma relação amorosa, se essa necessidade está muito grande, muito exacerbada, pode sim que a relação não esteja preenchendo ali questões importantes. Então, a pessoa busca fora, né, através das redes sociais, esse preenchimento. Ao ponto de se expor, né? Tem algumas coisas, assim, algumas imagens que é uma verdadeira exposição, né? Sim. E aí, enfim, E aí a gente tem esses outros problemas que decorrem disso, porque daí existe ciúmes, né, das duas partes, o controle, a invasão na rede social do outro, né, tentando então resolver aquilo que tem que ser resolvido de outra forma. mas E a pessoa hoje em faz isso como dia ferramenta para chamar a atenção do outro que não está bem. também, com certeza, também pode ser usada. Eu queria dizer agora, assim, hoje em dia, as redes sociais, os aplicativos, elas atravessam o tempo todo as nossas relações. O tempo todo. Então, a gente não adianta tapar o sol com a peneira, a gente tem que olhar para isso e ver o que fazer. De diversas formas, né? Influenciando, modificando, criando abismos, criando barreiras, colocando outras pessoas nas relações, trazendo outras pessoas para dentro das nossas relações. É isso, né? Não adianta a gente dizer que não é. Então, por isso que cada vez mais, tanto que na clínica, a maior parte dos pacientes em algum momento vai mostrar o celular dele ou dela. Eles mostram, né? Olha o que eu recebi, olha a mensagem que me mandou, olha essa conversa aqui, doutora. Né? Lê essa conversa, vê o que tu acha. Então, tá dentro da clínica já também. Tudo que Uhum. acontece nas redes. Né? Sim. Então tá, vamos trazer esse assunto para o próximo papo aí que a gente vai combinar semana que vem, até para a gente trazer para o nosso seguidor aqui. E também siga a Adrissa na página dela lá, Adrissa Moura, é a página da Adrissa, a página profissional dela de psicóloga, né? E para quem quiser atendimento contigo, Adrissa, como é que faz? Seja ali Aí pode, remoto, você atende em São Leopoldo, né? sim, presencial em São Leopoldo. Aí o atendimento ele é agendado através do meu WhatsApp, é diretamente comigo. Daí quem quiser o atendimento entre em contato que se agenda. Através da página, Adrissa Moura Psicóloga também tem ali uma opção de mensagem inbox, né? Que também muitas pessoas entram em contato por ali, daí por ali a gente já conversa e eu acabo passando o meu WhatsApp para essas Então, pessoas. pessoal, olha só, se você quiser ter uma consulta, fazer uma terapia com uma psicóloga, a Adrissa Moura, que eu recomendo, é uma grande profissional, está há mais de 17 anos clinicando aí na psicologia.
procure na página Adrissa Moura, psicóloga, né? Adrissa Isso. Moura. E aí você lá vai encontrar o meio de falar com ela diretamente e marcar a sua psicoterapia, seja online, se você mora fora do país, mora fora do estado ou mora longe de São Leopoldo. Sim. Tenho certeza que vai ter uma qualidade igual. Ela é muito dedicada. Eu já entrevistei ela outras vezes também na Band, quando a gente trabalhava lá, eu trabalhava lá. De vez em quando eu a convidava. E eu conheço o trabalho dela. Você vai estar muito bem assessorada, muito bem assistida por essa profissional que se dedica muitos anos. E sabe que eu gosto muito de lidar com pessoas que amam o que fazem. Eu conheço muitos amigos que amam o que fazem e ela é uma das pessoas que ama o que faz e com certeza vai fazer de tudo para você se encontrar dentro dessa terapia aí. Terminamos hoje, então. Obrigada pelo convite. Então, Roger, agradeço quem nos assistiu. Eu acho que depois, se quiserem assistir, colocar alguma pergunta, a gente pode estar respondendo depois também. Claro. Para quem quiser assistir, colocar alguma pergunta, né? Se você quiser deixar sua pergunta aqui, eu encaminho para a doutora Adrissa e ela pode responder depois, fazer a respostinha ali para você. Antes de finalizar, eu quero dar uma boa noite para minha amiga que entrou aqui no finalzinho, a Elvia Cristina da Rosa. Mandar um beijão para ela, uma amiga muito querida. Eu não legal. vi todos que entraram, né? Mas o nome dela eu consegui ver e quero mandar um abraço para ela, então. O Jean-Pierre também estava aí, estava gostando. A Gisele Biangolino está assistindo do Rio de Janeiro. A Lu Rocha também estava aí, a Adriana Nascimento, Marli Bernardo, Jaci Engel, Leonilda França, Yara Jung, Lourdes Porsche, Elvia Cristina Silva da Rosa, entre outros aí que estavam conosco. Muito obrigado pela audiência. Esse vídeo vai ficar aí, você pode reassistir, você pode compartilhar. Compartilhe. Quem sabe a gente não consegue ajudar alguém que está passando por um processo difícil e ver nesse bate-papo com a doutora Adrissa uma saída, né, para essa situação. Muito obrigado por hoje. A gente volta semana que vem, nós vamos combinar aí o que vamos falar, mas provavelmente vamos voltar com essa questão do celular, o vício do celular que pode afetar as relações, não só a relação amorosa de cônjuge, mas também as relações entre pais e filhos, irmãos, enfim, outras coisas, até prejudicar no próprio trabalho, né? Muita gente que isso. Obrigado, Adrissa. Uma boa noite para você, tudo de bom, viu? Obrigada, boa noite a todos. Um abraço. A gente fica por aqui, mas fique ligado que a gente traz mais conteúdos para você. Eu sei que você estava acostumado a me ver falar muito de política. Eu vou voltar a falar de política, sim, em alguns aspectos. Mas também quero trazer na página prestações de serviços como essa. Né? Na questão da saúde mental, outras curiosidades que também estão acontecendo na página aí. Então, fique ligado. Não vamos ficar bitolado a uma coisa só. Se você curtir, ajude a compartilhar. Senão, você espere também o teu conteúdo, que com certeza terá aqui. Eu vou voltar a fazer umas lives aí. A gente tem que ter muito cuidado no Brasil hoje que falar, né? Teve um rapaz, ele estava me cobrando, amarelou. Não é amarelar, né, filho? Mas se eu tenho o nome que eu tenho há 35 anos de comunicação, foi com muito trabalho. Eu não posso jogar isso na mão de qualquer pessoa para definir que eu não tenha que mais trabalhar com isso. É o que eu gosto de fazer, né? Que eu amo fazer e o que eu sei fazer, graças a Deus. Então, a gente tem que ter cuidado, mas dá para falar assim, com o mesmo trabalho que eu sempre fiz, respeitando todas as pessoas, as instituições e fazendo aquela crítica que tem que fazer, apontando aquilo que tem que apontar. Alguém tem que ter coragem para isso. Uma boa noite e até a próxima. Tchau.